bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É o último dia do minicurso de Introdução ao Simulador ENSO. O professor Maurício Mancini estará coordenando o minicurso agora, a partir das 8 horas até o meio-dia do dia de hoje. Bom, gente, bom dia para vocês. Só lembrando, quem entrou agora, deixei um template de arquivo que nós vamos precisar usar agora de manhã. Está lá na pasta compartilhada do Google Drive. Eu peço a vocês que baixem para o HD. O ENSO não trabalha na nuvem. Esse é um detalhe que tem que ser colocado, né? Todas as atividades no ENSO, todos os programas no ENSO têm que rodar no HD, mesmo que depois a gente passe para a nuvem para poder ver em outro dispositivo. Toda a execução, tudo tem que ser feito na nuvem. Eu vou entrar um pouquinho compartilhando a pasta do PowerPoint, porque eu ainda quero apresentar algumas coisas para vocês, que a gente vai discutir formalmente a parte teórica, e depois a gente vai lá para o ENSO aplicar o que definiu aqui, tá bom? Estão vendo a tela branca aí? Sim. Ótimo, beleza. Bom, pessoal, então, começando de onde nós paramos ontem, né? Começando do ponto em que a gente parou ontem, a gente tinha deixado aqueles estudos de casos, tá? O CSTR, que era a partida do reator, e depois, né, a perturbação do regime permanente. Muitos de vocês já até fizeram exercícios semelhantes nos cursos, né, introdução e assim por diante. Lá na introdução à engenharia química também nós fizemos. E hoje a gente começa então a partir desse primeiro caso. Alguém conseguiu equacionar? Alguém conseguiu chegar nas equações, separar o que é parâmetro, o que é variável? Pode falar. Sim. Sim? Então tá. Então olha só, vamos pegar o caso 1, dar uma destrinchada nele, que vai ser o caso que a gente vai fazer o primeiro programa do ENSO, lá naquele template que eu já deixei aberto para vocês. Tá? Então a gente tem aqui a partida do processo nas condições de projeto. As condições de projeto são essas: vazão de 100 litros por minuto, volume 10 mil litros, a concentração de reagente na alimentação é 8 gramol por litro e é mantida constante, e a constante cinética da reação é 0,04 minuto a menos 1, porque é a reação de primeira ordem. Tá? A gente tinha brincado ontem, né, no exercício original eu tinha deixado uma condição inicial só. A gente pode brincar de duas situações. Ele parte de 4 gramol por litro, que é a primeira condição inicial, então é o caso 1, e ainda pode ter, ele partiu o reator quase sem reagente, 0,2 gramol por litro, e ver o que acontece com a cinética nesses dois casos. Tá? Vai ficar bacaninha, porque a gente consegue montar os dois gráficos juntos lá no ENSO, e vocês vão poder entender e, é claro, prever, né? Então assim, equacionando o problema, que é a primeira parte que a gente tem que fazer, isso aqui são os nossos dados. E aí, por onde que a gente começa mesmo? Estou esperando a resposta. Balanço. Pelos balanços, isso mesmo. Balanço de massa de ar no reator. Taxa de massa de acúmulo é taxa de massa que entra, menos taxa de massa que sai, mais taxa de massa gerada, menos taxa de massa consumida do reagente. Tá? Como o ar é um reagente, não tem geração. Então a gente já começa por aí. Tá? A nossa equação, então, lembrando que a reação de primeira ordem, ela vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, com a forma de balanço. Se vocês forem aplicar o princípio da homogeneidade dimensional a cada uma dessas parcelas, todas elas vão ter dimensão de massa de ar por tempo. Tá? Volume vezes a concentração por tempo vai dar concentração por tempo, né? Vazão vezes a concentração dá concentração por tempo, e o volume vezes a taxa de reação. Lembrando que taxa de reação tem dimensão de massa por tempo por volume, então se eu multiplico pelo volume, todo mundo é massa por tempo. Agora, pegando aqui a equação da taxa, substituindo no balanço de massa e modificando o balanço de massa, porque lembra, eu não preciso no ENSO programar a equação original. Eu posso programar a equação que eu quiser, na forma que eu quiser. O ENSO aceita. Nem sempre com a mesma caridade que aceitaria uma equação. Isso a gente tem que desenvolver também o jeitão. Então, organizando essa equação da partida, o problema que nós temos é esse aqui. Não é mais balanço de massa de ar, mas eu tenho a taxa de variação da concentração como uma função dessa, né, da alimentação e da própria concentração lá dentro, sujeita a essas condições iniciais. Pergunta aqui para vocês: quem é parâmetro, né, os parameters, e quem é variável nesse problema, nessa equação daqui? Fizeram essa separação? Os parâmetros são F, V, CAF, K. O CAF 0 é parâmetro, né? Lembra que o CAF ele vai variar no próximo caso. Então não é vantajoso, quem já pensou o programa no futuro, não é vantajoso fazer o CAF de parâmetro, mas o CAF 0 sim. Quer dizer, os meus parâmetros são as condições de projeto. Perceberam aqui, ó? Aliás, eu esqueci de aumentar o tamanho do mouse, né? Vocês me dão só um minutinho para eu poder fazer isso? Pronto, agora está o mouse decente. Estão vendo agora? Então, ó, o que é parâmetro? Então a gente coloca as condições de
operação, as condições de projeto. Variável vai ser só o quê? A concentração. Neste caso, a concentração na alimentação, ela é chamada de variável, mas ela vai ficar constante ao longo do processo, então a gente vai ter que fazer uma especificação dela, lembra? Especificação é quando eu tenho uma variável que recebe um valor, ou recebe uma equaçãozinha para poder ser atualizada a cada momento. As variáveis, portanto, a concentração ao longo do tempo, tá? E eu coloquei aqui a concentração de alimentação. Observação de vermelhinha só. Tempo, isso aqui também é uma variável independente. É a variável independente do meu problema. Mas eu não preciso colocar nessa lista. Tempo não é definido na lista de variáveis, porque ele já é uma grandeza intrínseca do ENSO. O ENSO ele foi projetado inicialmente para problemas dinâmicos. Só quando eu tiver problemas, como é que eu falo? Problemas estáticos, problemas em regime permanente, é que eu vou tirar essa questão do tempo ali e vou dizer que a dinâmica é falsa, tá bom? Então olha só, a partir daqui, como é que a gente monta, como é que a gente faz o esqueletinho lá do nosso problema? Estou aqui com uma página em branco para a gente poder fazer algumas discussões. O que a gente vai precisar além de parâmetros, né? Nós temos lá, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, parameters, eu tenho variables. Além desses, o que eu vou precisar? É aula de ontem isso. Como eu tenho parâmetros, eu vou precisar fazer o que com eles? Do set. Isso, eu vou precisar do set para poder dar os valores dos meus parâmetros. Além disso, como eu disse que o CAF é uma variável, eu vou precisar também do specify. Tá? Além disso, eu vou ter o que também? Equations, né? E aí, porque eu tenho um problema em regime transiente, eu tenho initial. E vou ter que ter as options, que lá no template eu já deixei comentado, que é pra gente poder já saber o que vai fazer nesse caso desse problema dinâmico aí. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Agora a gente pode passar pro ENSO. Vocês já abriram o ENSO? Já abriram o template no ENSO? Que agora nós vamos juntos pelo ENSO. Pode ser? Pessoal, se eu não tiver resposta sem olhar a tela, vai ficar muito difícil. Tudo certo. Eu acho que vale a pena vocês deixarem os microfones abertos para a gente ter uma resposta mais ágil, tá? Então eu vou dividir agora aqui, eu vou compartilhar a tela do ENSO com vocês. Eu tenho que achar, tá aqui. Estão vendo aqui o template? Só umas observações. Quando eu quero fazer comentário, tá todo mundo me acompanhando? Sim. Tá. Tudo bem. Então vocês têm aquelas imagenzinhas da aula passada em que a gente mostrava mais ou menos como é que se faz a definição. Aqui a gente vai fazer do zero. Esse primeiro flowsheet a gente vai montar do zero. A única coisa que eu já deixei de cola para vocês aqui foi essa parte das options. Specify é sem E mesmo. Então olha só, toda vez que eu quero fazer um comentário com ENSO, se é um comentário de uma linhazinha só, basta eu colocar o hashtag. Se eu quiser comentar um bloco, eu boto hashtag, eu abro o bloco com hashtag asterisco e fecho com asterisco hashtag. Então se vocês observarem aqui, é claro que eu só fiz isso para poder dar um pouquinho mais de layout a coisa, mas olha só, isso aqui é um comentário, todo esse bloco. Ele abre aqui e fecha aqui. A mesma coisa nesse bloco aqui, que são algumas observações para vocês. A primeira coisa que vocês vão colocar é esse aqui, ó, using. Esse types é um arquivo, já está lá no ENSO, já foi criado pelo Rafael, que tem as definições do que é real, do que é stream, do que é um monte de coisa. Todas essas definições que a gente usa aqui como se fosse, né, nascido naturalmente lá com a criação divina, na verdade foi colocado pelo Rafael lá no ENSO, nesse arquivo types. Então nós vamos chamar a nossa primeira flowsheet de CSTR partida. Vocês podem fazer do jeito que quiser. Como eu sou velho, eu uso underline ainda, para não deixar palavras separadas. E aí quais são mesmo os nossos parâmetros? F, tá? Aí a gente dá um tab, mais um tab, para poder não ficar as, real. E aí, ó, só pegar a cola aqui, a gente pode fazer assim, né? Deixa eu, não vou ser bobo de nada, né? Para não ficar digitando tudo de novo. Pegar só o brief. Vazão volumétrica, tá? Em litros. Litro no ENSO é com L minúsculo, não é com L maiúsculo ainda, por minuto, tá bom? Outro parâmetro que a gente tem, qual é? Agora a gente vai no copy e cola aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. O próximo parâmetro que a gente tem é V. V maiúsculo. Como volume. É volume do reator ou volume de meio, pessoal? Lembra da introdução? Volume de meio. De meio, em litros. A unidade de volume é só litro, certo? Qual é o outro parâmetro que a gente tem? CAF0. A gente tem o CAF0. Vai ficar uma palavra, CAF0, assim. Também é real. E aqui é concentração de alimentação de projeto. Oi, não tem de cedilha. O ENSO novo, o ENSO velho tinha, tá? E aí é que tá. Aqui, né, não tem o tal do grama mol. O ENSO ele tem libra mol, ele tem quilomol, mas o nosso mol, grama mol é só mol mesmo. Então é mol por litro, a unidade de concentração de alimentação. E o último é o que mesmo? A constante cinética. É o K, é a constante cinética da reação. Que eu vou botar K minúsculo aqui, apesar de eu ter colocado K maiúsculo lá nas equações, o normal é usar K minúsculo. Então aqui é constante cinética da reação. Se é reação de primeira ordem, qual é a unidade do K?
Minuto menos 1. Minuto ou menos 1. Então aqui em vez de litro por minuto é 1 por minuto. Aí toma cuidado danado que olha só, o L e o 1 no ENSO são muito parecidos. Uma outra possibilidade de você fazer essa coisa seria escrever minuto elevado a menos 1. Ups, faltou botar um menos aqui. A menos 1, certo? Fica assim. São os dois jeitos. Aí eu vou dar uma salvada aqui, que eu não sou bobo nem nada. Esquece por enquanto esse monte de observações que aparecem aqui embaixo, mas se a gente lembra bem, essas são os nossos parâmetros, certo? Agora vamos declarar as nossas variáveis. Vou começar por aqui, né, porque a concentração vai ser só CA. E qual é a definição de CA? Concentração de quê? Quando a gente está fazendo um programa, a gente tem que estar pensando no que vai buscar, né? É concentração de A no reator, tá? Ao longo do tempo. Também é em mol por litro. Outra variável que a gente tem, qual é? Que a gente decidiu que ia ser variável. É o CAF, né? O CAF sem o zero, que não é aquela que depois eu vou fazer variar, porque aí eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa flowsheet aqui e fazer o caso 2. Então, ó, CAF, que é a concentração de A na alimentação do reator. Concorda? Agora, olha só, vocês podem ser camaradas comigo e vamos pensar mais longe, vamos pensar mais largo. Pode ser que um dia vocês queiram usar isso aqui para fazer com uma reação que não seja de primeira ordem, né? Não é melhor a gente deixar o cálculo da taxa separado? O cálculo da taxa já numa outra equação? Criar uma outra variável? Então vamos criar a variável aqui, RA. Eu vou botar maiúsculo para não ficar um negócio muito esquisito, tá? Mas isso aqui é a taxa de reação. Eu posso escrever a minha equação de balanço aos pedacinhos. Fica muito mais fácil assim. Então, isso aqui é a taxa de reação, tá? Que é mol por litro por minuto, tá? Ah, sim, olha só, presta atenção aqui, estão vendo? Quando eu vou dividir, eu não multiplico. Litro por minuto é dividir por dividir mesmo. Vocês entenderam isso? Ou então multiplicar por minuto a menos 1. Tem que ter um cuidado danado. Tá compreendido, gente? Sim ou não? Sim. Tá, sim. ok. Então, agora que eu defini as 3 variáveis que eu vou usar, o que mais que eu faço? Agora a gente tem que dar os valores, né? F é igual a quê? 100.0. Lembra que em inglês, né, a vírgula é ponto. E aí, ó, vezes, abre um pliquezinho, né, aspas simples, litros por minuto. Tem que ter a mesma unidade que a gente definiu aqui. Lembra que eu não fiz nenhuma declaração de valor, nenhum default aqui, né? Deixei para fazer no set, tá? O volume. Volume é igual a 10.000, não tem pontinho, né? Esse cabo da placa tá 10.000, não, tá 1.000. 10.000 vezes, aspas simples, litro. Vocês estão vendo só ou estão fazendo junto comigo? Olha só, vai dar erro. Onde está o erro? Se eu deixar do jeito que tá. Se eu mandar salvar aqui, vai aparecer um monte de erros ali na lista, ó. Ponto e vírgula. Tá faltando ponto e vírgula. Todo fim de comando no ENSO tem que ter ponto e vírgula. Ó, ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. Nos outros não tem, porque não está faltando, porque eu já fiz copia e cola. O K vai ser, 0, nada, 0.04 vezes, aspas simples, 1 por minuto. Fecha aspas simples, ponto e vírgula. E o CAF 0. Cuidado que se o ENSO é case sensitive, ele diferencia maiúscula de minúscula. Então se a gente definiu CA maiúsculo, F minúsculo, 0 minúsculo, O, que nem é 0 aqui, é O minúsculo, tem que ser do mesmo jeito aqui. Então, igual a quanto que a gente deu lá no projeto? 8, né? Vezes, aspas simples, qual é a unidade? Mol por litro. Fecha aspas simples, ponto e vírgula. A única especificação que a gente tem, qual é? CAF igual ao CAF0. Eu preciso pôr a unidade, aspas simples ali? Não, por quê? Porque o CAF0 já carrega a unidade dele. Quando eu fiz o set aqui, ó, eu já carreguei a unidade para cá. Então eu não preciso colocar de novo, senão ele vai dar um chilique desgraçado. Tudo que a gente tinha que fazer do set está aqui, tá ok? Ó, vou salvar e vão diminuir ali os meus... Tem um 8 não esperado em algum lugar. A gente vai achar isso depois, tá? Achar os erros, debugar, fazer o debug é um negócio interessante. Aqui, ó, equations. Digite aqui agora as equações que vai utilizar. Beleza, nenhum problema, tá? Primeira equação que eu vou colocar é o cálculo da taxa de reação, que é como? O CA, ou o RA, né? É igual ao Kzinho vezes o CA, ponto e vírgula. Só isso. Toda vez que eu for fazer comentários dentro das equações aqui, eu tenho que usar aspa dupla. Tá? A próxima equação é taxa de variação da concentração no reator. Tá? Porque não é balanço de massa, né? A gente já dividiu pelo volume, já não tem mais dimensão de balanço de massa. Então, como é a derivada, lembra da equação?
Vocês estão com a equação aí para vocês olharem na tela? Que eu não vou ficar fazendo essa movimentação aqui. Nós vamos ter a derivada no tempo, a gente já viu na aula passada, ela é diff com 2 Fs. Então, diff de CA é igual, olha só que simpático agora, né? F dividido por V vezes o CAF. Aí aqui eu posso botar entre parênteses, ó. CAF menos CAF menos CA menos o RA, que não é minúsculo, é maiúsculo. Aqui também. Aqui é maiúsculo, aqui é maiúsculo. Isso tem que ter um cuidado danado. Aqui é maiúsculo e aqui é maiúsculo também. Ponto e vírgula. Oi. Dá licença. O 8 que o senhor falou que tinha erro é lá no K, no 7. Que ao invés de asterisco, o senhor puta. É isso mesmo. Asterisco. Pronto. Deixa eu salvar para ver se diminui. Diminuiu. Tá dando uns chiliques aqui, umas reclamações de questão de dimensionais, tá? Não faz sentido. O K tá em minuto a menos 1. Mol por litro por minuto. Ele tá reclamando que K dimensional... tá, mas isso aqui ele vai resolver depois. Não se preocupe que quando aparecer aqui a unidade. Deixa eu só colocar 1 por minuto aqui para facilitar a minha vida. Estão fazendo junto comigo? Olha lá, sumiu tudo, viu? Então ele não aceitava, tinha que ter colocado entre parênteses ali. Tá? Essas são as equações que nós temos, só precisa dessas duas. Qual é a condição inicial? Vamos usar a primeira, né? CA igual a 4. O que eu faço agora? Posso botar só 4 e ponto e vírgula? Tem que colocar unidade. Tem que pôr unidade. Então, né, vezes, aspas simples, mol por minuto. Fecha aspas simples, ponto e vírgula. E aí eu vou liberar aqui as minhas options. Quando eu tenho um problema dinâmico, pelo menos, no mínimo, eu tenho que dar isso aqui. Talvez eu não precise dar o time start, porque ele vai assumir que é 0 mesmo. Tá? Então eu estou indo de 0 a 300 minutos com passo 3. A cada 3 minutos o Enso vai registrar o valor da minha concentração. Se tiver tudo certinho, na hora que a gente der salvar aqui, ele vai reclamar que tem um negócio aqui que não devia. Tá. Olha só o erro aqui, ó, mol por litro. Tá vendo como é que ele faz o princípio da homogeneidade dimensional? Como é que o Enso é bonzinho pra gente com o princípio da homogeneidade dimensional, gente? Ó, eu tinha colocado a unidade errada aqui, mol por minuto, né, que é taxa, e ele já reclamou, ele já reclamou lá nas advertências que, olha, não, isso aqui é só um warning, ele não é um erro, não vai impedir do programa rodar. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, o CA que estava em mol por metro cúbico e o 4 está em mol por minuto, tem alguma coisa errada aí, vezes mol por segundo. Que tem unidades incompatíveis. Ele testa o princípio da homogeneidade dimensional para a gente. Então, quando você dá as unidades certinhas lá na declaração das variáveis e aqui, ele começa a testar o princípio da homogeneidade dimensional em cada passo que a gente dá. Se eu colocar litro aqui, que é a unidade certa de concentração, e salvar, vai embora essa advertência. Tá ok? Bom, agora vamos pensar o seguinte, está pronto o nosso flowsheet, eu imagino, né, a gente supõe, pensa que o primeiro flowsheet sempre é um trauma, porque vem um monte de erros. Maurício Júnior ontem à noite estava lá me passando um monte de erro, está dando erro disso, está dando erro daquilo. Calma, é assim mesmo, tá? Fazer programa é ter paciência. Então agora olha só, vocês estão vendo esses botões aqui, ó, eu vou clicar aqui, ó, CSTR partida, eu clico na flowsheet que eu quero usar, nesse menuzinho que eu tenho aqui do Explorer, eu tenho aqui, ó, Explorer Results, tá? E alguns outros botões aqui que a gente usa para quase nada. Quando eu clico no flowsheet, ele ativa os botões verde aqui de cima, de execução, e esse aqui que é o botão mais importante para a gente não fazer besteira, que é o teste de consistência. É porque como o meu mouse está grandão, vocês estão vendo um pouco aqui, mas dá para ver o amarelinho ali, ó, Consistency. Check Consistency. Isso vai testar a consistência. Eu vou clicar aqui e olha só o que acontece de informação aqui embaixo. Eu tenho 3 variáveis, que são realmente, olha lá, CA, CAF e o R. Eu tenho 2 equações, que são essas daqui. Eu tenho uma especificação, ele vai fazendo a conta todinha, ele faz a contabilidade, dá 0 graus de liberdade. 3 variáveis, uma equação, 2 equações e uma especificação. Se você fizer lá 3 variáveis, menos uma especificação, menos 2 equações linearmente independentes, grau de liberdade 0. Além disso, eu tenho os graus de liberdade dinâmica. Eu tenho 1 grau de liberdade dinâmico e, portanto, uma condição inicial. Tá? É interessante que nessa versão do Enso ele já está chamando de condição inicial. Tá ok? Então, se deu tudo certinho aqui, presta atenção aqui embaixo. Aqui é que diz se a gente pode rodar ou não. Se deu tudo certinho aqui, se deu 0 graus de liberdade, se você tem o mesmo número de graus de liberdade dinâmica e de condições iniciais, você pode vir neste botão e mandar rodar. Tchum! E olha só, ele já rodou, ele já simulou a partida do CSTR, os 300 minutos, em
0,082 segundos. Aí a gente tem aqui na aba resultados, aparece esse aqui, ó. A vantagem, olha só, para e pensa aqui comigo. Agora para e olha para a tela, né? Essa abinha de resultados, ela fica permanente. Você vê que ela é identificada aqui por data, ó. Se a gente pedir mais informações sobre ela, vai ter, porque eu teria que puxar para cá essa aba para poder ficar um pouquinho maior. Vamos ver se eu consigo mais informações. Ah lá, tá lá. Ele tem a hora da simulação, porque vai aparecer uma lista enorme de resultados aqui. Cada simulação que a gente fizer, ele vai gerar um bloquinho desses. Estão entendendo? Então, se eu clicar aqui nos resultados, olha só, eu tenho os meus parâmetros, vazão, volume, concentração da alimentação. E eu tenho aqui, ó, a minha variável, 1,599999999, que se vocês forem fazer a conta do regime permanente, é isso. Eu posso salvar os resultados em planilha, ó. Eu posso salvar como esse texto ou eu posso salvar em planilha, em XML, que depois eu leio no Excel. Vamos fazer isso? Então eu vou fazer assim. Onde é que ele está? Eu tenho que salvar lá na minha pasta onde eu estou colocando. Então eu vou aqui no C. Agora é longo. TOEM, Rural, Simulador ENSO, Disciplinas, mini curso da SEMEC. Vou deixar aqui. CSTR partida, como vai ser o primeiro, eu vou colocar aqui 01, tá? Ok, salvei uma planilha que depois eu posso abrir no Excel. Mas um barato da história, como ele é dinâmico você pode ver aqui na hora. Se eu clicar duas vezes aqui na concentração, que é a minha variável dependente, ele pergunta se eu quero ver o preview, que ele plote o preview. E eu digo que sim. E olha aí, ó, ele partiu de 4 gramamol por litro, tá gerando aqui, ó, eu parti um processo contínuo, não alterei as condições de operação, ele naturalmente vai tender para o regime permanente. E o regime permanente, olha ele chegando aqui, é quase um patamar. Nesse último pontinho aqui a gente tem o valor de 1,5999999, é um montão de 9. Tudo bem? Perceberam? Olha só, outra coisa interessante. Mas esse pedaço aqui eu queria um zoom dele. É só você chegar com o mouse e marcar. E ele faz o zoom desse pedaço. Quero sair do zoom? Zoom out. Quero mudar a legenda de posição? Mudo. Quero mudar as propriedades, eu quero preto tá chato, né? Preto tá feio. Então a gente pode colocar aqui quadrado e eu posso colocar essa cor que ele faz automático. A cor ele não permite a gente mudar. Ok, lá, virou quadradinho, tá? Eu posso fazer algumas configurações do gráfico aqui nessas properties. Tá? E eu posso exportar essa imagem. É claro que a gente não vai fazer isso. Para a gente fazer gráfico, a gente vai pegar aquela planilha que gerou lá e vai trabalhar esse gráfico num outro programa mais interessante, mais bonitinho. Esse gráfico aqui é gráfico de quem está lá na planta, de quem quer ver rápido, tanto que você está com o tempo em segundos aqui, ó, em vez de minutos. Apesar da gente ter dito que o nosso tempo lá é em minutos. Aqui você tem a concentração em mol por litro. Tudo bem? Vamos testar a segunda partida? Então agora o que eu preciso? Eu só preciso trocar a condição inicial. A outra condição inicial era 0,2. Estão me acompanhando? Hein, pessoal? Tá fluindo aí? Sim. Deu o gráfico para vocês? Tá cheio de erro. Tá cheio de erro aqui. Por que tá cheio de erro? O que houve? Então, tá rodando de dentro do HD? O Enso não roda na nuvem. Não, ele tá no HD. Então quais erros que estão acontecendo? Deixa eu ir lá na transmissão para poder ver com vocês. Eu tenho que parar aqui o compartilhamento de tela. Tá, alguém me mostra aí que erros são esses. Porque do jeito que a gente fez, se vocês fizeram exatamente como eu fiz, não tinha que dar erro nenhum. Quem mais tá cheio de erro além do Maurício? Também tô. Então veja lá quais são os erros que estão aparecendo para você. O meu tá falando que o 7 tá dando como se ele não tivesse sendo achado, tipo, ó. Você escreveu 7 com letras maiúsculas? Aham. Você usou o template, né? Usei o template, sim. Exatamente. Então não faz sentido. O meu não tá achando o arquivo types. Ele não tá achando o types. Então, tá vendo? Tá dando erro, nada a ver. Uai, não faz sentido. Ele tá dando problema no meu unit do F. Ele tá falando que a minha unit não tá atribuído ao F. Ué, onde? Em parâmetros, onde você deveria ter colocado litro por minuto e não 1 por minuto. Toma cuidado com isso, porque o 1 e o L são muito parecidos, tá? Ou aqui na hora que você fez o set da vazão. Não, no parâmetros. No parâmetros? Ué, não faz sentido. Botou L por minuto aí? L por minuto, L minúsculo por minuto. Tá bom. É esquisito demais. Não é faltando um ponto e vírgula, alguma coisa assim? Não, ponto e vírgula no final da linha. É isso. Eu preciso ver essas telas. Ô Marcos, tem como eles fazerem compartilhamento de tela comigo? Tem sim, vou colocar aqui. Então vamos um de cada vez aí para eu ajudar vocês a acharem os erros. Porque se o meu tá rodando, o de vocês também devia. Marquinhos, o seu rodou? O meu foi.
Qual era o seu erro, Cris? Compartilha com o pessoal. É ponto e vírgula em um. Esqueci. Um ponto e vírgula vai causar um desastre, efeito dominó. Ponto e vírgula errado causa desastre em todas as linhas de baixo. Sempre que você assim, alguma coisa não definido, não esperado, unexpected, você pode olhar que está faltando um ponto e vírgula em cima. Agora eu quero ver a sua tela, Maurício. Alguma coisa está muito errada com essa sua instalação do Enso desde o começo. Tá, deixa eu ver aqui. Enso. Deixa eu mudar aqui certinho. O template da partida, ele tá dando um monte de erro. Não sei se tá dando pra ver. Deixa eu ver, sobe. File types could not be found. Você está rodando de onde? Eu estou rodando da mesma... do mesmo lugar onde eu salvei o Enso em si. Tipo, tem um outro arquivo de simulação, mas é no HD, não é na... Mas esse types tinha que estar lá. Não faz o menor sentido, né? Vamos ver o outro erro aqui. Sintaxe erro. Needed to be fixed. Cadê? Em linha 23. Ah, não, isso aqui eu acho que isso aqui eu tenho que... Hã? Sim, isso aqui eu tenho que colocar assim. Não é isso não. Não é isso não. Não é isso não. Não tem aspa dupla aí. É sem aspa mesmo. Isso, é assim mesmo. Tá? Não é isso não. É alguma coisa lá em cima. Pode ser por consequência de não achar esse types, o que não faz o menor sentido para mim. Tá? Unit is not an attribute of F. Tá vendo? É por causa da falta do type. Você não está conseguindo rodar porque seu types não está lá. A sua instalação está muito bugada, Maurício Júnior. Desde o começo, desde aquelas dúvidas que você teve, tem alguma coisa muito errada. A minha sugestão é você desinstalar e instalar tudo de novo, porque não faz sentido. Seus erros não fazem sentido. O resto, tudo aqui é consequência de não ter o types. Faz o seguinte para mim, meu filho. Comenta esse using aí. Bota um hashtag nesse using e salva de novo. Não. Na linha do using. Ou isso. Aí, não, pode ser também, do jeito que você fez. Faz um bloco. Isso. Vai. Salva. Tá, não, ainda continua os erros. Hã? Ainda continua alguns erros. Não tem mais o erro do flowsheet. O flowsheet sumiu, mas o do Unity, do F, ele continua. Pois é, olha só. Tem alguma coisa muito esquisita aí. Ele não está achando seu arquivo types. Desde ontem que está nessa história. Por isso seus montes de erros. Eu lamento, mas é problema seu de instalação, meu filho. Não tenho como resolver. Mais alguém está tendo erros? Você vai ter que reinstalar, desinstalar o Enso, desinstalar o VRTerm que deu aquele bug e instalar tudo de novo. Tem alguma coisa muito complicada ali que não faz sentido. Porque o using vem junto com o Enso. Né? Eu posso compartilhar aqui agora? Posso, né? Deixa eu compartilhar. Deixa eu achar primeiro aqui o meu... Tá vendo? Ele aparece duas vezes. Ele aparece lá dentro dos programas em EML, Maurício. Vai lá na pasta do Enso. Enso, MSO, onde tem os arquivos, EML. Tem que ter o types aí, ó. Tem streams, que são definições das correntes, e o types. Deixa eu compartilhar com vocês essa tela para vocês poderem ver onde é que o negócio tá. O meu tem esses dois, né? Hã? Entendi também. O meu tem esses dois. Tá lá, os streams e o types. Então, como que o Enso não está achando? Isso é que eu não estou entendendo. O que, que você está fazendo que está rodando errado? Você abriu o Enso como? Porque era assim, você tem que estar dentro de uma pasta lá no seu HD, pode até clicar direto no Enso, no arquivo, nesse template que eu dei, e ele vai abrir o Enso e já vai fazer essas conexões. O types está direto. Como eu não coloquei nenhum endereço aqui, nenhum caminho para o types aqui, ó, ele já vai direto lá para a pasta do Enso. Ele entende que está na pasta do Enso. Então eu realmente não sei o que está acontecendo de erro com você, Maurício. Mas que tem alguma coisa muito errada com essa sua instalação, tem. Mais alguém com erros? Não, né? Então, Maurício, agora você vai ter que acompanhar Diga, Gabi. Só um segundo que eu vou rodar o meu agora, porque meu computador deu um bug e fechou e eu tava escrevendo ainda. Tá jóia. Então roda aí para ver se você está com erro. Primeiro salva para ver se você está com erro. Depois verifica a consistência para ver se tá consistente o seu problema. Ok. Maurício Júnior, enquanto a Gabi está rodando ali, deixa eu te dar uma orientação aqui. Você precisa desinstalar mesmo. Vai lá na configurações do Windows, desinstala o Enso, desinstala o VRTerm e instala de novo, seguindo o template. Porque essa sua história dele também não ter achado o plugin lá, tem alguma coisa muito errada aí. Ou é o seu computador que está meio pichado. Marcos, você conseguiu rodar, meu filho? Ou não está fazendo? Não, tô fazendo. Eu não te ouvi. Consegui rodar sim. Deu certinho? Deu aquele gráfico? Deu. Tá bom. Vou ter que compartilhar. Gabi, como é que tá aí? Professor, eu salvei, só em salvar deu um monte de erro. Exato. Eu preciso ver a sua tela para ver o que você fez de errado. Libera para ela compartilhar a tela aí, Marquinhos. Compartilha a tela do Enso com a gente, Gabi. É bom que os outros vão vendo também onde é que pode estar o erro, né? Já tô aqui. Essa é a sua tela, Gabi? Tá muito estranho isso. Isso. É que eu não tô vendo tudo. Deixa eu chegar esse troço pra cá. Eu continuo sem ver tudo. Deixa eu mudar aqui essa minha forma.
Ai, Deus. Gabi, tira o compartilhamento de tela um instante, porque o meu Zoom deu um bug aqui agora. Quem não está conseguindo ver sou eu. Pronto, agora eu consegui. Oxi. Isso. Deixa eu ver aqui sua tela, minha filha. Um monte de erros. RA não é um membro de meu primeiro, porque você não definiu... Não, o RA está aqui. Meu primeiro CSTR. Vazão. Sobe aí a sua tela, Gabi. Quero ver se você tá lá com seu using certo. Vai lá. Gabi. Dificuldade. Sobe a tela. Isso. Tá conseguindo ver tá, aqui? Seu Eu type está coloquei aqui. o using. Só faz um favor pra mim. Desce um pouquinho lá na... O using tá dando certinho. O using seu tá certinho. Desce um pouquinho a tela. Vai lá na definição dos parâmetros. Isso. Olha só. Troca essa unidade do K por 1 por minuto, em vez de do jeito que está aí. Minuto elevado a menos 1. Troca a unidade do K lá em cima, na definição dos parâmetros. Ela deu um bug aqui comigo, pode ser que tenha dado com você também. Bota 1 por minuto, isso. 1 barrinha de dividido por minuto. Isso. Parêntese e ponto e vírgula, né? Tem que fechar. Isso. Não fez ainda. Foi? Não foi. Você não fez. Você tem que botar o parêntese e o ponto... Fiz. A sua tela não tá atualizando pra mim. Salva aí esse negócio, vê como é que ficou a questão dos erros. Agora que apareceu pra mim a sua. Deve ser a sua internet que tá muito lenta. Isso. Volta pro cantinho aí que eu não tô vendo uma boa parte. Vamos lá. R não é um membro do meu primeiro, não faz sentido. R. Olha só. Volta lá. Lembra que eu falei que era case sensitive? Você definiu RA maiúsculo lá em variables e usou RA minúsculo lá na sua equação. É verdade, é verdade. A mesma coisa com CA. Você fez o contrário. Você usou CAF tudo minúsculo nas definições e deve ter usado maiúsculo aqui, ó, em specify. Lembra que ele é case sensitive. Tem que usar tudo do mesmo jeito que foi definido. Tá vendo? Ó, o RA tá maiúsculo ali, é minúsculo na definição lá em cima, não foi? Você tem que usar do mesmo jeito que definiu. Isso, ponto e vírgula e corrija aí o RA. Foi. Onde o RA tá errado? Eu não sei.Ode ser na equação que ele aparece minúsculo ou lá no specify, na outra equação que ele aparece maiúsculo. Salva de novo. Já troquei. Salva? Sua internet tá muito bugada. Nossa. Pronto, aí, sem erros. Eu já salvei. Sem erros. Agora vai lá e clica em meu primeiro lá no Explorer. Não, no Explorer ali, ó. A barrinha do Explorer é à sua esquerda. Clica em meu primeiro CSTR. Na Flowsheet. Na Flowsheet. Desce. Aí. Tá. Agora vai lá no teste de consistência. Não, do lado, pra direita. Teste de consistência. Aquela pranchetinha. Não, Gabi. A pranchetinha lá em cima. Botão verde. À direita do botão verde. Você não prestou atenção na hora que eu fiz, né? À direita do botão verde de execução, Gabi. Mais pra direita. Onde tá escrito zoom. É do lado de onde tá escrito zoom. Clica ali na consistência. Isso, ó. Não achou set available. Já achei. Isso. Tem alguma coisa errada aí no seu set. Vai lá. Desce. Deixa eu ver aqui. Teoricamente está tudo aí. Em set você não faz variável. Você definiu o CAF como variável e aí é CAF 0. Olha só qual é a mensagem de erro. Isso. Salva de novo. Verifica a consistência de novo. Tem que clicar lá tem que clicar na Flowsheet. Lá no meu primeiro CSTR, na Flowsheet. Aí. Pronto, aí, ó. 0 grau de liberdade. Né? O mesmo número de condições iniciais que grau de liberdade dinâmico. Agora toca no botão verde para ele executar. Isso, já rodou. Vai lá em Results. Do lado do Explorer ali, ó. Isso. Dá uma esticadinha. Não, clica lá no Results. Aí, abre essa pasta. Clica no CA 2 vezes. CA. No CA, Gabi. Aí, no CA, 2 vezes. Isso, dá yes. Yes. Vamos ver o gráfico. Opa, tem um troço muito errado aí na sua equação. Verifica a sua equação. Vai lá no Explorer de novo. Sua equação você está criando massa. Você errou alguma coisa na hora de programar a equação, mas errou feio. Tira esse espaço que tem aí entre o diff e o CA. O seu RA está com menos K. É só KCA. É por isso que você está criando massa. Não, lá em cima, lá na equação do RA. Tá. Então é menos KCA. Não é. Não é. Você KCA. lembra que aquele menos entre parênteses, aquilo ali é por definição. É só para dizer que é taxa do reagente. Esse menos já vai aparecer aqui no balanço, Gabi. Se você olhar a equação do PowerPoint, você vai ver que está positivo. Agora salva. Verifica a consistência, roda de novo, vai lá no Results, abre e vamos ver a curva do CA. Tem alguma coisa... você está só com 100 segundos. Volta lá no seu Flowsheet. Você esqueceu de tirar os comentários do Options. Vai, desce lá em Options. Não, e você tirou tudo, você apagou. Você
Tem, Eu vou consertar, professor. tem que consertar, tá? Então eu vou seguir daqui e você conserta. Tá bom. Tá? Tanto para cá agora. Tira o compartilhamento, Gabi, por favor. Agora sou eu. Gabi, o que você precisa consertar é isso aqui, ó. Colocar o time step, o end e o time unit, tá? Tá vendo aqui? Gabriele? Gabi? Então olha só, nós estamos só com essa primeira curva, né, gente? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Sim. Essa é aquela partida a 4 grama-mol por litro. Vamos fazer agora com a partida 0,2, que é a minha nova condição inicial, tá? Eu vou clicar na flow sheet, vou verificar a consistência, ele está consistente. Eu vou mandar rodar. Já rodou. Eu venho aqui em Results. Agora olha só, se eu quiser colocar um gráfico, se eu clicar aqui direto, ele vai fazer um outro gráfico. Se eu clicar aqui só no CA, ele vai fazer um outro gráfico. Agora é lógico que ele está subindo para o regime permanente, né? Ele partiu de abaixo do regime permanente e está subindo para ele, tá? Mas eu posso colocar os dois gráficos juntos. Deixa eu fechar esse aqui. Deixa eu fechar esse aqui feio. E agora eu tenho esse aqui, que é da corrida anterior, dos quadradinhos. Lembra que eu coloquei os quadradinhos? Agora eu posso pegar esse gráfico aqui e fazer isso, ó. E vocês estão percebendo que assim, não importa de onde eu parto o meu processo, ele sempre vai caminhar para o regime permanente. Entenderam? Todo mundo conseguiu acompanhar isso aqui? Isso aqui a gente viu em introdução, mais de uma vez. A diferença é que com o Enso a gente brinca e faz 300 exercícios ao mesmo tempo, né? Com a rapidez que o Enso nos permite. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso, gente? Alguma dificuldade? Não, sem dúvidas. Marquinho, alguma dúvida? Não? Maurício Júnior, você tá por aí? Não, acho que até saiu da reunião. Não, eu tô aqui. Tá aí? Ah, tá, porque não tá aparecendo pra mim aqui. A minha tela ficou muito esquisita. Eu tô achando muito estranho isso, mas tudo bem. Deixa eu parar aqui o meu compartilhamento disso. Pronto, agora eu tenho vocês aqui de novo, que eu vou voltar lá pro PowerPoint. Agora nós vamos fazer o CSTR caso 2, não é isso? Que é pegar a flowsheet que a gente já tem e fazer as modificações para perturbação do regime permanente. Tudo bem? Então vamos voltar aqui, deixa eu compartilhar a tela, que é esta daqui. Já vou avançar desse negócio. Feio, né? Ô, letra feia danada. Pronto. Então, ó, agora eu estou na perturbação do regime permanente. Então agora o que tem? Ele vinha operando em regime permanente, né? E de repente a concentração da alimentação, que era constante, passou a variar com o tempo. De acordo com essa equação aqui. Quem lembra das nossas discussões de introdução e principalmente quem lembra das nossas discussões de métodos matemáticos vai perceber o seguinte, olha, em t igual a 0, tá? Essa concentração de alimentação é 2 vezes a concentração de projeto, porque eu vou ter 0,8 mais 1,2. Perceberam? Mas à medida que o tempo vai passando, o que acontece? Essa exponencial vai morrer. Essa exponencial vai tender para 0. E aí a concentração de alimentação vai ficar só 0,8, ou seja, ele vai sair do regime permanente. Como a concentração lá dentro aumenta muito, ele vai aumentar bastante a concentração dentro do reator, depois ele vai cair para um regime permanente abaixo do regime permanente anterior. O equacionamento é muito parecido, né? O balanço é a mesma coisa, a reação continua sendo de primeira ordem. A única diferença é que agora eu peguei essa equação da perturbação e coloquei aqui onde era a equação do CAF. Tá ok? Estão acompanhando aqui a imagem? Sim. Tá. Substituindo a expressão da taxa, eu agora fico com essa equação daqui, tá? Que eu vou colocar ligeiramente diferente lá no ENSO quando a gente for fazer. A questão é qual é? Agora a minha condição inicial é uma só. Toda vez que eu perturbo um regime permanente, né, o valor da condição inicial da variável dependente é o valor que ela tinha no regime permanente. Então, qual era a concentração dentro do reator na hora que aconteceu a perturbação? Era a concentração do regime permanente. Então tá aqui, ó. Em t igual a 0 minutos, CA de 0 é o CA do regime permanente. Lembrar que esse zero novo aqui, ó, é o instante da perturbação, não é mais o da partida. O instante da partida já foi, é um outro problema, já foi. Tá? A gente continua agora, né, com V, K e o CAF0 de parâmetros. As minhas variáveis, agora eu vou acrescentar a variável CA do regime permanente e continuo com essa observação sobre o tempo. Tudo bem? Hein, gente? Sim. Podemos ir para o ENSO? Que agora é a coisa mais fácil do mundo é fazer cópia e cola e atualização desses negócios. Tá? O que vai acontecer? Vai aparecer uma equação a mais. Qual é? Esta equação aqui do CA do regime permanente. Quem faz o balanço no regime permanente sabe disso. É só fazer essa taxa aqui igual a 0 também. E aí a gente consegue descobrir qual é o regime permanente, não nessa condição daqui, né, mas na condição de projeto, em que o CAF era o CAF0. E aí eu tenho mais uma equação para acrescentar lá. E mais uma variável para acrescentar no meu flowsheet. De acordo? Gabi, já conseguiu fazer as suas correções enquanto eu estou falando aqui? Sim, professor, deu certo. Tá bom. Então agora eu vou voltar, eu vou parar o compartilhamento da tela primeiro, né? E vou compartilhar a tela do ENSO com vocês. Para a gente fazer o... Beleza, toda vez que a gente precisa fazer a adaptação de flowsheet, é muito mais fácil copiar e colar. Agora que você já tem o primeiro,
ele vira o template para vocês fazerem o resto. Vocês têm um primeiro programa que funciona, é muito mais fácil gerar outro que funcione a partir desse do que começar daquele template esqueleto que eu coloquei lá para vocês, tá bom? Então eu vou compartilhar a tela do Enzo aqui, que é esta daqui. É muito chato ficar procurando, mas tudo bem. Vou lá no Explorer, olha só, eu tenho aqui a partida, né? Eu sei que essa planilha vai funcionar e que só mudaram algumas coisinhas. Então eu vou copiar ela toda, inclusive aqui o encerramento, Ctrl C. Vou vir aqui embaixo dela, Ctrl V. Vou dar um outro nome, aqui agora vai ser CSTR perturbação. E vou acrescentar as coisas que eu preciso. A única coisa que mudou aqui, os parâmetros são os mesmos, mas eu ainda vou ter o quê? Ctrl C, Ctrl V, o CA do regime permanente. Eita ferro. Deixa eu dar um tab aqui para ficar todo mundo alinhadinho. A estética na programação faz parte também, tá? Concentração de A no regime permanente, 1. Porque ele vai ter um outro regime permanente se ficar trabalhando por muito tempo, tá ok? Então olha só, tudo isso aqui continua, né, quase igual, tá? O que acontece? Na especificação do CAF, eu tenho aquela mudança, não tenho? Hein, gente? Então a gente pode fazer o seguinte, mas eu quero testar várias perturbações. Se vocês forem testar várias perturbações, vai ter que ficar mudando a equação do CAF aqui o tempo todo, tá? A gente pode fazer o seguinte, dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá uma flexibilidade enorme. Eu vou acrescentar os parâmetros da perturbação aqui. Eu vou chamar de alf1, e aí eu vou copiar aqui, que é para facilitar a minha vida. Ctrl C, parâmetro linear da perturbação, que é aquela parte que é constante, tá? E não tem unidade, né? Essa é a questão, é adimensional. Então eu não preciso da unidade. A mesma coisa acontece com o parâmetro 2, que é aquela que multiplica a exponencial, alf2, que é o parâmetro coeficiente da exponencial na perturbação, que também é adimensional, tá? E a gente ainda vai ter um alf3, que é aquele que aparece lá dentro da exponencial. Esse é adimensional ou tem dimensão, gente? Perdão, professor, aparece onde? Olha a equação da perturbação do CAF. Esse alf3 é aquele que aparece lá em cima na exponencial multiplicando o tempo. Então, ele é adimensional ou dimensional? Tempo a menos 1. Tempo a menos 1. Ele tem que ser tempo a menos 1, isso mesmo. Então é o coeficiente que eu vou chamar de coeficiente de declínio da perturbação. Esse tem unidade. Então a gente tem que botar a vírgula aqui, a palavra reservada unit, igual, aspas simples, 1 por minuto, aspas simples, tá definido. Entrou um N a mais no unit. É verdade. Tem que tirar aqui. Pronto. Ela fica azul. Quando a palavra é reservada, ela já fica azul. Facilita bastante a nossa vida. Tá? Então agora, olha só. Eles são parâmetros e eu tenho que fazer aqui no set a definição deles. Certo? Então, alf1 é igual a... Quanto tá aí, Marquinhos? 0,8, né? E é adimensional. Alf2 igual a 1,2, 1,2, e é adimensional. E o alf3 igual a quanto? Quanto é que está lá na equação que eu não estou vendo? Menos 0,03, se eu não me Não, engano. ele é 0,03. O menos já vai estar lá na equação. Ok, então... Tá? 0,03, né? Esse é dimensional. Então, vezes, aspas simples, 1 por minuto, aspas simples, ponto e vírgula. Certo? Por que isso? Porque aqui na especificação, o que eu vou fazer agora? É alfa, né? O CAF é o CAF0 vezes, abre parênteses, alf1 mais alf2 vezes ESP de menos alf3 vezes time, tá? É como é que a gente vai calcular, tá? Então eu tenho os parâmetros definidos ali. Agora olha só que coisa interessante. A vantagem do Enzo é ele é bem resiliente, ele aceita muitas coisas. Como o CAF é uma variável, eu posso especificá-lo através de uma equação que vai variar com o tempo. Ou eu posso não ter especificação nenhuma e colocar essa mesma equação aqui em equations. A gente vai testar dos dois jeitos e vai ver que vai dar o mesmo resultado. Agora tem uma outra equação que muda, tá? Então a gente entra aqui em equations, né? Que equação que vai ter que acrescentar aqui? É o cálculo da concentração de alimentação, concentração do regime permanente 1, certo? E a gente já tem essa equação lá que vocês viram na planilha. Então, o CARP, ele é igual a F vezes o CAF0, tem sempre a mesma, né, codificação, dividido, abre parênteses, F mais V
vezes K, fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá ok? Por que isso? Porque aqui no meu initial, o CA é o CA do regime permanente. Tá ok? Salva. Deu um monte de erros porque eu devo ter esquecido um ponto e vírgula em algum lugar. Tá? Vamos ver onde. Tá dando, faltando um parênteses em 120. Ai, tá faltando mesmo. Só isso aqui, ó. Lembra que o Enzo mostra, ficou mais escurinho. Salva. Pronto. Subiram todos os erros. Repararam isso? Hein, gente? Participa aí, me ajuda. Estão enxergando, né? Sim. Então agora eu tenho a perturbação. Ele sai do regime permanente. O que a gente espera mesmo? Que aumente a concentração e depois ela vá para um regime permanente menor do que o regime permanente anterior. Vamos ver se deu certo, né? Primeira coisa a fazer é verificar a consistência. Agora, ó, são 3 equações, né? 0 grau de liberdade, 4 variáveis e ainda mantendo ali fechadinha a questão do grau de liberdade, né, dinâmicos e a condição inicial. Vou mandar rodar. Ele já rodou. Vamos lá nos resultados e olha só o que acontece com a concentração. Ela sobe, é esperado subir, ela sai do 1.6, que era a concentração de regime permanente. Olha só, se a gente clicar aqui, ó, 1.6, tá vendo? O valor do regime permanente que foi calculado. Eu quis calcular exatamente para a gente poder ter aqui. E ela vai para um regime permanente que é bem menor. Se eu pegar aqui, ó, o CA, ela tá indo para 1,28 alguma coisa. Estão percebendo? Sim. Tá? E aí não tem jeito, ele está partindo do regime permanente, a perturbação fez aumentar a concentração. Tá? Legal assim, né? Esperado também daquilo que a gente queria. Agora olha só que legal, vamos pensar aqui, ó. Pegar aqui o meu perturbações e eu não quero mais essa perturbação daqui. Para eu poder voltar para onde eu quero, eu vou fazer o seguinte. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou chamar isso aqui... Não, isso aqui não, volta. Eu vou chamar esta daqui de perturbação original, tá? E vou deixar todo mundo comentadinho aqui só para eu poder saber o que eu fiz, né? Fazer que eu não fiz besteira. Marcos, você lembra que tem um exercício desse? O pessoal de introdução também deve ter. Eu dava várias perturbações, né? Agora a gente vai resolver tudo numa tacada só. Salvar aqui de novo, tá? Então, ó, alf 1 agora eu quero que ela seja 1, tá? E o alf 2 eu quero que seja 0,8. Espera aí que eu ainda vou acertar o 1 lá em cima, tá? É o 1. Eu vou manter a mesma constante de decaimento, a mesma constante de declínio, tá? Então agora o que vai acontecer com a concentração de alimentação? Pera aí, deixa eu mostrar isso antes para vocês. Salvar aqui. Deixa eu vir aqui nos resultados, abrir um outro gráfico para vocês verem a concentração de alimentação com aquela perturbação. Ela fez isso, ó. Ela deu um pulo para 16, era 8 e foi caindo para baixo de 8, certo? Essa nova perturbação que a gente colocou, ela faz o quê? Essa nova perturbação, ela vai subir para 1,8 do valor, não vai chegar aos 16, e vai cair para o mesmo valor original do CAF0. Tá? Na hora que a exponencial morrer, vai sobrar só 1 vezes o CAF0. Tá bom? Estão acompanhando? Gabi, Cris, Maurício? Sim. Tá, beleza. Sim. Então agora eu vou verificar a consistência, vou mandar rodar e olha só que barato aqui nos resultados. Primeiro, vou lá no gráfico do CAF. Olha como é que ficou o CAF novo. É esse aqui, tá vendo? É o vermelho. Tá? E vamos lá no gráfico do CA. O que vai acontecer agora com essa perturbação que sai a concentração de alimentação do regime permanente e volta para ele? O que vocês esperam encontrar? Que o CA reaja como? Que ele caia e depois... Que ele caia não, que ele suba pouco, né? Suba menos do que o outro, que foi 2 vezes a concentração, e volte para o regime permanente, ó. Tá aqui. Então ele deu uma subida não tão forte e voltou para o mesmo 1.6. Se a gente clicar aqui e tentar ver, ó, 1.6, alguma coisa. Perceberam? Sim. Tá? Isso ficou interessante. Vamos fazer outra perturbação. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a concentração de alimentação cair bruscamente. Maurício, tá vendo? Porque o sinal eu só mexo aqui, ó. Aqui eu vou fazer agora cair. Ela vai cair para 0,2 da concentração de projeto e depois ela volta para a concentração de projeto. Então o que vai acontecer com a concentração dentro do reator? Ela cairá e depois ela voltará para a concentração do regime permanente. Então, ó, salva. Tem sempre que salvar. Se você não salvar, ele não faz as atualizações. Por isso que deu errado comigo aquela hora. Eu só verifico aqui por uma questão de hábito mesmo. É igual o Ctrl S quando está editando vídeo. E vou lá ver. Já rodei. Vou pegar aqui o gráfico do CAF primeiro. E aí o meu CAF dá isso, ó. Ele cai e volta para a concentração do regime permanente. Cai para um valor bem pequenininho. E a minha concentração agora, ela vai fazer isso, ó. Tá vendo? Terceira, última perturbação para a gente poder fazer o intervalo. Não, para a gente começar a discutir o problema 2 e depois fazer o intervalo. Eu vou fazer o intervalo umas 10 horas, tá, Marcos? Ok. A gente faz um intervalo aí de uns 15 minutos para ir ao banheiro, beber uma água. Eu preciso comer uma fruta também, porque tá na hora, né? E aí a gente vem aqui, ó, perturbação. Vamos fazer o seguinte agora. Eu quero que ela caia muito, mas vá para uma concentração de alimentação maior que a de projeto. Pode ser?
É só eu colocar 1,2 aqui. Ela vai para uma concentração 20% maior e aqui agora eu quero que ela caia mesmo, muito, quase a zero. Tá? Ela vai cair para 0,1 do valor da concentração de projeto e vai subir para 1,2. Salva, vem aqui em perturbação, verifica a consistência, roda, tá ok? E aí eu vou lá em resultados. Primeira coisa é ver o gráfico da concentração de alimentação. Ela fez isso. Tá vendo? Ela caiu muito, caiu mais do que a outra vez e foi acima da concentração de alimentação de projeto. E agora vamos ao gráfico do CA. Gráfico do CA. Olha só que legal. Ela caiu, né? E foi parar numa concentração acima da concentração do regime permanente depois. Se a gente quiser dar um zoom nesse pedaço mais perturbado aqui, é só fazer assim, marcar o gráfico e dar o zoom. Fica chique demais, né? E aí, o que vocês acharam desse pedaço, desta parte? Fizemos todo o estudo de caso 1. Olha que legal. E você já tem os programas funcionando. Um dia fazendo isso à mão e a gente faz em 1 segundo no negócio. É. Tão Daí a interessante. ideia da vantagem de usar simulador, gente. Poxa vida. Tenham paciência. Eu fiquei com pena de ter tão pouca gente fazendo o curso. Mas, melhor assim, né? Pelo menos eu pude dar atenção individual a cada um, resolver os problemas. Né? Maurício Júlio, conseguiu reinstalar e fazer alguma coisa, meu filho? Tá Então, salvo eu tentei até, mas ele dá aquele mesmo erro do VR interno. Tá, então Você o problema tem está que no seu colocar o computador. Depois com você aqui em casa a gente resolve isso. Agora não tem Beleza. jeito a gente fazer porque a gente está no meio do curso. Marquinho, eu até pensei em fazer a parada às 10 horas. Mas aí a gente vai cortar um raciocínio no meio. Então eu prefiro, são 9h17, eu prefiro que a gente faça uma pausa agora, neste momento, né? E depois a gente volte para tratar do estudo de caso 2. Pode ser? Perfeito. Tá bom. Então pausa de 15 15 minutos de minutinhos, pausa, a gente então. volta. De 20 minutinhos. 20 minutinhos. A gente volta bom. 20 para as 10. Pode ser? Professor, depois quando você voltar, o senhor só pode ir rapidinho depois, só me mostrar o final ali do flowsheet que eu perdi um pouquinho o final. Não, isso aí eu mostro agora, que é pra gente não perder o Tá, raciocínio. tá. Só pra eu dar uma olhada. Deixa só eu voltar aqui. Espera aí que eu tenho que compartilhar a tela através. Tá ficando mais ágil nesse negócio. Qual flowsheet que você quer ver o final? Esse da perturbação. Tá aqui. Ah, tá certo então. Agora no intervalo tá. eu vou colocar esse arquivo pra vocês lá. Pode ser? Ah, tá bom. Tá Obrigada. joia. Então vamos salvando aqui, eu vou fechar pra gente poder fazer o nosso intervalo, tá?